Fala, torcida tricolor, eu sou o Heitor Teixeira, esse aqui é o Fluminense ao pé da letra. Eu vou fazer aqui um pré-jogo do jogo entre Fluminense e América Mineiro, que vai ser pela rodada do Campeonato Brasileiro nesse domingo, Dia dos Pais, às 4 horas, com transmissão da Rede Globo. O Fluminense vem de uma sequência de 3 jogos fora do Campeonato Brasileiro, né? Devido ao adiamento do jogo de volta da Libertadores e etc., o Fluminense jogou os 2 jogos da Copa do Brasil, onde perdeu o jogo de ida e acabou revertendo na volta para cima do Criciúma, e depois atuou contra o Cerro Porteño, onde venceu por 1-0, não fazendo uma partida muito boa, mas que conseguiu garantir a vaga na próxima fase. Agora, nessa volta ao Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa recuperar alguns pontos que perdeu, principalmente na partida contra o Grêmio, onde foi derrotado em casa, que é uma coisa que você não pode fazer num campeonato de alto rendimento como o brasileiro. O América Mineiro é um time que se encontra hoje na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Então não dá para esperar nada menos do que uma vitória vinda do Fluminense, que está disputando Libertadores e Copa do Brasil e postula a ficar ali na parte de cima da tabela nesse campeonato. Sobre o jogo em si, o Fluminense já mostrou aí que vai poupar alguns jogadores, né? Os considerados desfalques aí, Luiz Henrique e Gabriel Teixeira, não foram relacionados, não viajaram para, para Minas Gerais. O jogo vai ser no Estádio da Independência. Eles nem viajaram, um tá com uma virose, o outro com uma questão ali na coxa, mas parece que é muito mais um motivo para poupar eles mesmo. Dado isso, o Fluminense deve entrar então, aí não dá para prever muito, porque o Roger gosta, quando tem que poupar e colocar um time alternativo, de inventar mesmo e fazer esquemas diferentes, né? Nem sempre que fazem muito sentido. A gente viu lá contra o Sport, naquela partida, ele colocando Nenê, Casares e Ganso juntos, que uma coisa que não deu certo no primeiro tempo, a gente acabou saindo perdendo, só virou quando dois desses saíram e aí ficou só um e o Fluminense conseguiu um resultado melhor. Então não dá nem para saber. Ali para aquelas posições no jogo de hoje a gente tem relacionados Kaique, Luca e Matheus Martins, basicamente. Então vai variar entre aí. Talvez o Casares entre aberto, o Ganso. A gente nunca sabe muito bem o que está passando na cabeça do Roger, né? No resto do time, não parece que vai ter alguma questão de poupar. O Roger parece que vai entrar com o time todo titular. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, né, que deve ser a última partida dele aí. O Nino já deve estar retornando lá do Japão e já joga o jogo da Libertadores. Vai ser uma adição muito boa. Por mais que o Manuel tenha mostrado um nível muito bom para um zagueiro reserva do Fluminense. A gente não sofreu aí nesses jogos sem o Nino, que foram vários. Dando aí já parabéns, né, pro Nino, campeão do Olímpico, sensacional, fazendo uma Olimpíada perfeita. O Manuel já mostra que vai poder ser uma boa reposição quando inevitavelmente o Nino for vendido, que é uma coisa que por mais que a gente não queira, a gente já espera aí, sabe que pode acontecer a qualquer momento, uma proposta boa chegando, ou até não tão boa. A gente sabe que o histórico do Fluminense não é tão bom assim na questão das vendas, mas torcer para que ele saia pelo menos por um valor aceitável. Continuando na lateral esquerda, vamos ter ali o Egídio. E aí, uma coisa que dá para anotar também, a primeira vez que o Marlon ele é relacionado nessa temporada, né? O jogador viveu aí emprestado pelo Fluminense, retorna agora ao grupo e é relacionado porque hoje Calegari não foi, nem viajou, ficou no Rio de Janeiro. Então aí vão dar essa chance pro Marlon, né? Hoje o Fluminense relacionando 3 laterais esquerdos para a partida. Uma coisa que preocupa é que ele entra na frente de jogadores da base, né? Principalmente o Jefté, que a torcida já pede há algum tempo, mas que deve ficar aí relegado atrás até de Danilo Barcelos, que não apresenta nada pelo Fluminense, coisas que só acontecem por aqui. No meio de campo, Martinelli e Iago ali formando aquela dupla que já joga há muito tempo. Não devem haver mudanças, não foi isso que foi apurado pelos setoristas do Fluminense. E ali aquele ataque com Nenê e Fred, né? Aquela lentidão já usual, mas que pode não cobrar tanto seu preço num jogo contra um time bem inferior, que é o América. Por mais que a gente tenha que respeitar o adversário, é um dos jogos mais de fora de casa, né, já que vai ser lá no Independência, mas é o jogo fora de casa que o Fluminense mais tem que ganhar nesse campeonato, porque é um time que está na zona de rebaixamento, numa fase ruim, vem aí de várias derrotas nos últimos jogos, não passa nenhuma confiança. E é aí que o Fluminense tem que explorar. Por mais que também não esteja numa grande fase, mas tem passado, conseguido os resultados, por mais que enfrentando times inferiores, e é só isso que a gente pede, pelo menos a vitória aí contra times de menor força.
Só dando uma comentada rápida aí na rodada do Fluminense, na rodada do campeonato em geral. Tivemos ontem aí a vitória do Fortaleza contra o Palmeiras, que é uma coisa que tem que ser ressaltada. Fortaleza com um elenco ridículo, vem aí em terceiro colocado do campeonato, vencendo o líder Palmeiras e com um a menos durante metade do segundo tempo. Só dá para imaginar o que seria um jogo do Fluminense lá no Allianz com um a menos, o que o Fluminense perderia, obviamente, e o Roger, claro, diria na coletiva que é normal perder, porque o Fluminense tem um elenco pior e estava numa situação adversa, então acontece. Para mostrar aí para mostrar para o Roger, que já deu coletiva dizendo que o que o elenco do Fluminense pode oferecer é isso mesmo que está tendo hoje. Como o Fortaleza vem aí jogando um futebol bonito, que dá gosto de se ver com ideia definida de jogo, com um elenco muito inferior ao Fluminense. Enquanto a gente sofre aqui, ganhando, empatando com o Criciúma, perdendo para o Criciúma, tendo que passar no sufoco e com todas essas situações. O Fluminense tem que oferecer mais ao seu torcedor. Hoje a gente só vence os times de menor nível porque a qualidade técnica sobressai e às vezes consegue beliscar uma vitória contra o time mais forte na vontade, porque se for depender de esquema tático do Roger, a coisa não consegue ir para frente. O Fluminense tem que acordar nesse sentido, porque agora as competições vão afunilar e é difícil imaginar a gente vencendo a Copa do Brasil ou Libertadores com esse futebol tacanho que o Roger tem apresentado. Então esse aqui foi o pré-jogo de Fluminense e América Mineiro. Vamos torcer aí para que o Fluminense saia com os 3 pontos, que vai ser muito importante para a gente conseguir uma recuperação na tabela, né? A coisa mais importante dessa temporada, além das competições de mata-mata, é a principal, na minha opinião, que é classificar de novo para a Libertadores. E com uma vitória hoje, o Fluminense volta para essa briga e consegue postular ali entre os primeiros. Então vamos torcer muito para essa partida. Vamos ver o que o Roger vai aprontar aí com esses desfalques e ver no que vai dar esse Fluminense e América Mineiro. Quem gostou aí desse pré-jogo, deixa o like, comenta aí o que você achou, o que você quer que o Roger entre para essa partida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu!